Boa noite, família IBBV. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, esteja com a sua família, esteja com toda a nossa igreja. Abacuque, capítulo 3, dos versículos 2 até o versículo 4, nos diz assim: Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo no monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. O seu resplandor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão e o esconderijo da sua força está ali. Vamos louvar a Deus nessa noite, com alegria, com gratidão, por tudo quanto temos visto desse Deus tão maravilhoso. Louvemos ao Senhor. Louvemos a esse Deus grandioso, maravilhoso e formoso para as nossas vidas. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Olá, amados, graça e paz. Sou o pastor João de Oliveira.
Sou missionário aqui na Congregação Batista de Independência. Faço parte do grupo de missionários da CIBUC desde 2013. Eu e a minha família chegamos no campo, na cidade de Vajota, em 2013, no mês de outubro. Ficamos lá durante 5 anos e 3 meses. Deus nos concedeu a graça de fazer ali um bom trabalho, ganhar vidas para Jesus. Celebramos batismo, casamentos. E hoje, há 1 ano e meio, estamos aqui na cidade de Independência. Qual é o nosso maior desafio aqui? É levar essa congregação ao crescimento, ao amadurecimento cada vez mais, chegando à sua emancipação dentro da visão de igreja multiplicadora. Para tanto, já começamos trabalhando nos RDs e fazendo visitas evangelísticas de fortalecimento espiritual. Somos um grupo de 27 membros, mas a igreja já tem 13 anos de existência e, portanto, nós precisamos continuar crescendo, alcançar os bairros com a palavra de Deus, levando esta palavra que transforma e liberta. Também trabalhamos com um projeto esportivo, tem um irmão aqui que nos ajuda e o nosso objetivo é fazer desse trabalho uma embaixada, já que existe nos papéis trabalho de embaixada aqui na congregação, mas que no momento tem estado parado. Precisamos retomar. Então, esses têm sido os nossos desafios. Por ainda conhecermos poucos, temos nos dedicado mais a essa questão de conhecer a cidade, conhecer os irmãos melhor, conhecer as necessidades do campo, para que possamos estar aptos a atender aquilo que Deus espera de cada um de nós. Por isso, contamos muito com a sua contribuição, com as suas orações, lembrando que sem as suas contribuições não podemos fazer nada. O nosso tema é: plantemos, a colheita é certa. Se nós plantarmos, querido, com fé, Deus com certeza há de honrar o nosso trabalho. Por isso, contamos com você, contamos com a sua ajuda e apoio nesse trabalho desta convenção que tem sido uma bênção para todo o Ceará. Que o Senhor te abençoe e um forte abraço em nome de Jesus. Que os meus problemas eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Eu não temerei não, eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas. Eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, sei que tudo passo em Deus. Ele que me fortalece, eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu.
Graça e paz. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que bem, tanto na saúde física como na saúde espiritual. Este é um momento muito importante do nosso culto, em que somos provocados à meditação. A meditação dos princípios de Deus, do Deus bíblico também e principalmente em nossas vidas. E sendo provocados hoje mais uma vez a estarmos nessa meditação, e uma meditação que seja prática em nossas vidas, convido a todos que estão nos assistindo a abrirem suas Bíblias, se possível, se não, esperamos que você esteja concentrado para guardar essa passagem em sua memória, lá em Abacuque, capítulo 3, dos versículos 17 ao 19. Uma passagem muito conhecida entre os judeus, entre os cristãos também. Em Abacuque, capítulo 3, dos versos 17 ao 19, diz o seguinte: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto, para os instrumentos de corda. Aqui nós temos nessa passagem de Abacuque, capítulo 3, dos versos 17 e 19, aquilo que eu intitulei de um salmo de graça na desgraça. Impactante isso, não é? Isso é para provocar em nós uma meditação de que esse salmo fala desta situação. Não vamos tornar esse tema exaustivo, mas nós vamos meditar um pouquinho sobre isso, sobre este salmo de graça na desgraça. Aqui nos tempos de Abacuque, os gritos por justiça ecoavam por toda a geografia de Judá. Estes gritos clamavam a salvação no sentido de libertação. Aqui com relação à justiça. Então eles gritavam por justiça. Eles queriam a justiça de Deus. Neste contexto, o ato de gritar como clamor revela o sufoco de alguém que percebe que está propositalmente por Deus exposto na violência da injustiça. E de injustiça onde se acreditava existir o envolvimento da paz. E aqui a paz é no sentido de uma paz incondicional. Imaginemos na situação de Judá, que é a região em que Abacuque é revelado, é sobre Judá que Abacuque recebe a revelação de Deus. Então imagine essa situação de estar gritando, estar clamando, estar expondo o seu íntimo para que todos possam escutar e gritando, clamando justiça a Deus, protege-nos, liberta-nos, salva-nos. E nada acontece, porque propositalmente fomos colocados naquela situação. Por que será que isso acontece? Porque naquele local Deus havia prometido uma paz incondicional. Ser filho de Deus, muitas vezes se acredita que tem essa alegria eterna,
que tem essa paz constante, sorriso nos rostos. Mas aqui a situação é de sufoco, aqui a situação é de angústia, é de aflição. Esse paradigma está sendo quebrado também aqui em Judá. É neste sufocante ambiente que um dos porta-vozes de Deus é provocado a abraçar o próprio Deus com questões iniciais que, buscam entender o tempo da justiça de Deus. 2, provoca a aparente imobilidade de Deus diante dos que o buscam. 3, almeja compreender a satisfação da iniquidade. Almeja compreender a manifestação da iniquidade e opressão em Judá. Estas questões são resultado de uma humanidade que experimenta o processo de ser arruinado com extrema violência o seu lugar de morada, o seu lugar de prosperidade e descanso. Quem poderia imaginar o seu lugar de zona de conforto, o seu lugar de prosperidade, de principal investimento, de descanso, de prosperidade, está sendo arruinado com a permissão de Deus? Seu psicológico, seu emocional, seu espiritual vai ficando seco, fragilizado por causa disso. Por isso essas questões iniciais ocorrem. Buscar entender o tempo da justiça de Deus. Até quando, Senhor, vamos ter que suportar isso? Provoca também a imobilidade de Deus diante dos que o buscam. Socorre-me. Faz alguma coisa, nos escuta. E também almeja compreender a manifestação da iniquidade. Por que isto está acontecendo? Por que a nação opressora do mal? Porque o mal desta nação opressora está sendo usada contra nós. Com isto, a percepção fora provocada para que a ruína, a violência e a contenda gerem no indivíduo que colocou-se precipitadamente numa zona de conforto, a sensação de que as ações do perverso foram divinamente exaltadas, a fim de expor o abismo de uma vida sem lei, sem governo. Perversidades estas com a aparência de eterno poder que recriou-se para vencer o bem. Se reinventou, dá esta aparência. Sempre foram ensinados de que o mal nunca poderia vencer o bem. Mas parece que o mal, naquele momento, ele se reinventa. E ele consegue ter uma aparência desse poder eterno para vencer o bem. E venceu o bem? Será que isto aconteceu? Era mais ou menos esta sensação que os judeus estavam tendo naquela região. Nos tempos de Abacuque, Deus declara que os caldeus se tornaram poderosos para também realizar justiça e disciplina para com os judeus. Abacuque capítulo 1, dos versículos 6 até o 10 e também o capítulo 12. A perversidade que domina os caldeus faz Judá experimentar
o senhorio da ausência de Deus, do Deus que vê e escuta os seus, mas que tornou-se quase imperceptível. Por quê? Porque os seus se endeusaram e tentaram politizar o próprio Deus, de tal modo que ele fosse apenas, o próprio Deus fosse apenas uma ferramenta da manipulação judaica. Você pode ver isto lá em Isaías capítulo 29, dos versículos 13 até o 15. Todavia, Deus tem pessoas justas, ou pessoa justa, ou alguém justo em Judá. E não há destruição enquanto houver vestígios do bem. Deus não permite que haja destruição. Deus também não destrói enquanto não houver vestígios do bem. Deus não confunde justo como injusto, nem injusto como justo. Isso já está bem claro lá em Gênesis capítulo 18, dos versículos 20 ao 33, na história de Sodoma e Gomorra, nesse diálogo que Deus tem com Abraão. O endeusamento de Judá foi confrontado com a perversidade dos caldeus. Judá não tinha potência, sabedoria para resolver o confronto dos caldeus. Judá era muito pequeno. Não tinha chances nenhuma. E a situação ficou de uma tal forma que somente Deus poderia resolver com juízo este confronto entre os caldeus e Judá. Seja para consumir Judá, ou seja para libertá-lo dos caldeus. Abacuque capítulo 1, versículo 5. Mas algo interessante também você pode conferir lá em Marcos capítulo 10, versículo 27. E daqui nós podemos já começar a pensar que certas coisas, onde nós declaramos diante da nossa arrogância, e aprendemos a declarar, aliás, só Deus para mudar, só um milagre para que isto se torne diferente. Assim nós podemos entender Deus pela dor também, para que a nossa arrogância, assim como a arrogância de Judá, foi retirada, soberba e etc. Assim, a sabedoria de Deus é permitir que os caldeus que os judeus sejam humilhados, a fim de que sua autoexaltação fosse dissolvida. Aqui, o culpado continua culpado. Abacuque capítulo 1, versículo 11. Capítulo 2, dos versículos 2 até o 20. E o justo continua justo. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Capítulo 3, dos versículos 1 até o 19. Porém, o cruzamento entre eles revelam a ambos Deus. No caso de Judá, a revelação é de amor pelo princípio da disciplina. E falando em disciplina, vocês podem ler 2 versículos interessantes que falam desse amor, da expressão de amor de Deus pela disciplina. Provérbios capítulo 3, versículos do 11 e 12, Mateus capítulo 23, dos versículos 8 até o 12. Assim, nós podemos até lembrar de um ditado muito conhecido entre nós: matei 2 coelhos de uma cajadada só. Então aqui, 2 coelhos estão sendo mortos com uma só cajadada, a saber, o da injustiça dos caldeus
e o do endeusamento de Judá. Em Abacuque, diferente de outros relatos, nós temos aqui o confronto. Este confronto é implícito no texto. Ele é manifesto aqui pelo versículo que diz, o finalzinho dele, o justo viverá pela fé. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Mas muitos deixam de lado o início do versículo, em que nós podemos entender, juntando todo o entendimento do versículo, o seguinte: o viver, ele está em oposição a todas as manifestações da soberba em si e nos outros. Abacuque nos concede o conteúdo de uma sentença a um povo amado, a um povo que iria se reinventar em adoração a Deus, mas pela dor. E uma reinvenção advinda da disciplina. Deus disciplina quem ama. E uma disciplina que, para haver a reinvenção, primeiro secaria a esperança da humanidade ser autônoma de Deus. Olha que interessante. Este é o processo de reinvenção de Judá. Primeiro, a sua alma seria secada, a sua esperança ia se tornar seca, quase liquidada, mas até o ponto de começar a perceber que é impossível ser autônoma de Deus. A mesma disciplina, ela iria reidratar a esperança de Judá em Deus, mesmo diante da potente perversidade. Por isso que depois de entender o que de fato vai acontecer no meio dos seus, nós temos essa graça sendo manifesta no meio da desgraça. E podemos trazer esse exemplo de cantarmos esse salmo de adoração em nosso meio, de clamor com um grito da alma, falando: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, me engane, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Esta foi a música dedicada ao mestre de canto registrado por Abacuque, a ser expressado em arte, a ser entendido a sua essência, o seu conteúdo, para que todo Judá pudesse cantar meio às tribulações, meio às situações que podem existir no nosso meio. Tribulações de tal forma que também podem vir pela disciplina de Deus, permitindo que o mal possa acontecer em nossas vidas. Mas o justo viverá pela fé. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui, ó Deus, neste período de pandemia,
não querendo julgar, ó Deus, se é algo bom ou mal, mas querendo entender, ó Deus, que se o mal se aproveita deste momento, pelo fator humano, nós mesmo assim vamos nos exaltarmos no Senhor, nos alegrarmos no Senhor. Pois a Ti nós cremos, pois em Ti nós cremos, que és nosso Deus, nosso Pai, e também é a nossa fortaleza. E aqui nós estamos, ó Deus, nessa situação, para vivermos pela fé, não pela soberba, não pela arrogância, não de endeusarmos a nossa humanidade, em acharmos que temos a cura, independente do teu querer, das tuas permissões. Pois não temos inteligência se o Senhor não manifestar em nós a tua vontade, a tua sabedoria. E é dessa forma, Deus, que desejamos que seja desconstruído nessa humanidade, neste país, o homem mau. O homem mau que consome, ó Deus, pela hipocrisia, pela soberba e pela arrogância, os valores desta terra que foram abençoados pelo Senhor. E é assim que nós oramos, ó Deus, entendendo a tua graça no meio desta desgraça. Em o nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe em mais uma semana. Amém. Mas eu não temerei, com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos da videira. Eu não temerei não, sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu.